Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Quero aqui abrir com os irmãos a Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, também abre comigo em Números, capítulo 12 de Números. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui 16 versículos. Amém? Amém. Aqui fala sobre a sedição de Miriam e Arão. Sedição quer dizer eles cederam aquilo que não devia. E falava Miriam e Arão, Números capítulo 12, versículo 1. E falava Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita, que tomara por quanto tinha tomado a mulher coxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mediante esta palavra, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Sei que o Senhor já falou através dos louvores. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala comigo, fala conosco de uma forma toda especial, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Nós vemos aqui, irmão, um assunto bastante importante. E para os irmãos que bem sabem, os obreiros principalmente, dos acontecidos que tem acontecido nos últimos dias e que está acontecendo por aí. Esta palavra vai chamar muita atenção de cada um nesta noite. O nosso Deus, o Deus que se faz presente aqui nesta noite, o Deus que já falou através dos louvores, que já falou na boca daqueles que obtiveram as suas oportunidades, Ele é um Deus que vê tudo, Aleluia. que ouve tudo. E nós vemos aqui que a palavra revela sobre a sedição de Miriam e Arão. A inveja entrou nos corações, no coração de Miriam e de Arão, e a inveja fez com que eles murmurassem de Moisés. A inveja. Se nós formos observar à luz da palavra, nós vamos ver que não foi nada mais, nada menos do que a inveja. Falava Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher colchita. E nós vamos ver no decorrer da leitura, e nos esclarecimentos do rodapé, que aquilo foi simplesmente um pretexto. Que eles usaram a mulher, não aceitando o casamento de Moisés com a colchita. Mas na verdade não era isso. Porque aqui diz que não era lícito, mas também não era legalmente proibido o casamento de Moisés. Mas eles, como tinham inveja de Moisés, porque como nós vemos aqui a palavra, Deus falando a respeito de Moisés. Quem era Moisés? E nós vemos que Miriam, ela era profeta. E nós vemos que Arão, sacerdote. Mas olha a maneira que Deus falou com eles. Após a sua murmuração. Eles na sua murmuração falavam, mas não falou Deus também conosco? Falou Deus somente com Moisés? Deus realmente, Ele fala diretamente com o seu servo, com a sua serva, com aquele que se coloca na presença dEle, aquele que agrada a Ele. E nós vemos aqui, aleluia, nós vemos aqui que o ciúme fez isso. E Deus, quando chamou a atenção deles, disse a eles, vá à tenda, saia à tenda, que era para eles ir à tenda. E chegando na tenda, os três, Deus se manifestou em nuvem na porta e pediu que Miriam e Arão saíssem da tenda. E lá eles falaram. E lá Deus falou com eles, dizendo sobre o ocorrido. Pensava eles que Deus não estava ouvindo. Deus, Ele está ouvindo tudo. Ele sabe o que você murmura. É por isso que Ele sabe também as suas necessidades quando você murmura em oração. Mesmo que você não tenha aquela eloquência na sua oração, aquele monte de palavras. Tem dia que o cansaço, a fadiga é tão grande, irmão. A dor, o desânimo, a tristeza, que nós não temos palavras. Mas esse Deus que sabe todas as coisas, Ele entende o seu gemido, o seu murmúrio, a sua cobrança, porque às vezes nós cobramos de Deus, e nós podemos fazer isso.
A palavra nos dá esse direito de cobrar a Deus quando nós estamos na sua presença. Nós vemos aqui a ousadia de Moisés, como que ele falava com Deus. Se você for observar a leitura, você vai ver como Moisés falava com Deus. No capítulo anterior, nós vemos aqui o que estava acontecendo, o jeito que Moisés falou com Deus, a respeito do povo que queria comer carne. O povo estava murmurando. O capítulo 11, o povo estava murmurando, que estava cansado daquele maná. Que lá no Egito, eles tinham pepino, tinha peixe, tinha cebola. E agora, esse tempo todo no deserto, comendo este maná. Nós queremos agora carne. E Moisés falou com Deus de uma forma áspera. Foi eu, por acaso, que concebi esse povo? Só homem de pé, 6 milhões de homens. Fora mulher e criança e velho e 6 mil homens. Moisés falou com Deus desta forma. Porventura foi eu que concebi esses homens, esse povo? Para tu dizer agora, leva ele lá na terra que prometi aos seus pais? Mas sabe por que Moisés estava dizendo isso? Porque Deus revela aqui as qualidades dele. Porque ele era manso e humilde. Ele tinha essa liberdade de conversar com Deus. Como o próprio Deus falou aqui na presença de Arão e Miriam. Aleluia. Se tiver profeta, aqui, olha só, já estava tirando Miriam fora. Deus estava irado. Já desconsiderou que Miriam era profeta. Se tiver profeta aqui, eu me revelo, eu falo com ele através de sonhos. Mas ao meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com esse eu falo, boca a boca. Aleluia. Aleluia. Com esse eu falo, olhando, e ele vê o Senhor, o seu Deus. Mas a vocês que têm murmurado, falado do meu servo Moisés. Aleluia. Olha o que Deus disse aqui no versículo de número 6. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. E nós vemos aqui, irmãos, aleluia, eles não tiveram temor. Eles tinham ciúme de Moisés, uma inveja, porque Moisés falava com Deus. Moisés resolvia a situação, o povo oprimia, partia para cima de Moisés. Moisés falava com Deus. A hora que Moisés queria, Deus descia em forma de fogo, de nuvem, e aparecia e falava com Moisés. Ele só ouvia a voz. Aleluia. Todo o povo que estava no arraial ouvia a voz de Deus. Mas Moisés tinha um privilégio, que falava direto com ele. Era com Moisés que Deus falava. Aleluia. E quando Moisés ia se apresentar ao povo, transmitir a palavra de Deus, era uma palavra nítida, original, a palavra de Deus. Quando Moisés estava falando, ele não estava inventando uma história, estava falando
aquilo que Deus queria falar com o povo. E aí despertou nos seus irmãos, que eram mais velhos. Miriam e Arão eram mais velhos do que Moisés. Olha só o tanto que Miriam era mais velha do que Moisés. Foi ela que colocou ele no cestinho, no rio Nilo. Ela já era uma menininha, uma mocinha. Aleluia. E Moisés, bebezinho, ela colocou lá no cestinho, quando a filha de Faraó encontrou Moisés. Então nós vemos aqui que ela tinha uma idade na frente. E Arão mais velho ainda. Que Arão, quando Moisés nasceu, Arão já era homem de trabalho. Ele já trabalhava. Já era escravizado pelos egípcios. Então eles tinham essa inveja. Porque agora esse menino, Deus fala com ele. Não falou com nós também? E Deus ouviu essa murmuração. Irmãos, é muito interessante quando nós respeitamos os nossos superiores, aquele que de uma forma ou de outra tem autoridade sobre nós. Ou seja, ele está na frente, ele é o nosso encarregado, ele é o nosso superior. Aqui muitas pessoas aqui trabalham em firmas, registrados, e sabem como é que funciona a hierarquia numa empresa. Tem ali o encarregado, tem o supervisor, né? Eu vou falar aqui na construção civil, que é a parte que eu mais entendo um pouco. Quase não trabalhei em fábrica, indústria, essas coisas. Então, tem a geral, tem o pedreiro, tem o mestre de obra, tem encarregado, tem o engenheiro. Então é hierarquia. O ajudante fala com o pedreiro fala com o encarregado fala com o mestre de obra fala com o engenheiro, e assim vai. Todo mundo ali é submisso. E tem que respeitar isso, senão você é demitido. Senão você não vai crescer na empresa. Não vai passar de um ajudante. A pessoa que conversa demais, ele não passa de um auxiliar a vida toda. Eu não sei para quem está servindo isso, mas olha, irmão, nós precisamos, quando nós tivermos nenhuma empresa, nenhum lugar, fazer aquilo que você foi chamado. Que geralmente a pessoa, quando chega na empresa, chega arrastando a barriga no chão, pedindo pelo amor de Deus, não faço questão, está ótimo esse preço, está ótimo o salário, não faço questão. Aí passa uns 15 dias, na hora que ele recebe o primeiro pagamento, ele já começa a enrolar. Fica mais no banheiro do que no setor de trabalho. E começa, por aí começa. E aí vê aqueles outros, aqueles que têm interesse crescendo. Carinha entrou junto comigo, já está lá de encarregado. Carinha entrou comigo, já está lá operando máquina. E aí começa a murmurar. E Deus, Ele não aceita isso, irmão. Você quer crescer? Seja fiel, fica tranquilo, tranquila na posição que você foi chamado. Aleluia. Não importa a idade, não importa, mas Deus chamou, foi Moisés como líder. A Bíblia fala que Moisés foi o mediador do Antigo Testamento, assim como Cristo foi o mediador do Novo Testamento. Então, nós devemos estar atentos com isso. E o nosso Senhor, Ele vê tudo e Ele ouve tudo. E nós vemos aqui, irmão, interessante essa parte. Aleluia. Aqui o versículo de número 3. A referência sobre Moisés como o homem mais manso da terra. Aqui diz que provavelmente foi a explanação complementar escrita por Josué. Josué é um homem que respeitava Moisés. Então diga aqui que foi. Mas só que aqui a Bíblia mais à frente vai dizer que realmente Moisés, ele era um homem manso. Manso significa humilde. Ele vivia na dispensação de Deus. O povo oprimia, o povo buscava, queria matar ele.
mas ele confiava no socorro do Senhor. Ele era tranquilo, ele não se desesperava. Ele confiava no Senhor. Por isso ele foi conhecido, foi taxado como um homem manso. Irmão, pensa bem. Ele está na frente de uma multidão tão grande daquela. Cada um com um pensamento diferente. Cada um querendo comer uma coisa. A fadiga do dia, daquela viagem, aquela agonia. Isso deixava as pessoas com os neurônios à flor da pele. E tudo Moisés. E aí, Moisés? Que situação é essa? Onde nós vamos passar a noite? Cadê a água? Ah, meus bichos estão morrendo. Ah, a minha sogra está passando mal. E vinha trazendo para Moisés todos aqueles problemas, que aqueles velhos, aqueles mais fracos, na verdade iam morrendo mesmo. E 40 anos, irmão, não é 40 dias. E vinha esses problemas tudo para Moisés. Mas ele com aquela mansidão, naquela confiança que Deus traria a resposta. Deus traria a solução. Então ele se portava a Deus. Ele não estava nem aí com a murmuração, com os problemas. Ele falava com Deus. E aqui nós vemos que as pessoas próximas, ou vamos dizer assim, as pessoas que estavam no mesmo ministério, estavam ali na liderança, não estava satisfeito. Começou a murmurar. E Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Nós vemos aqui que quando a nuvem subiu, nós vemos aqui que diz assim o versículo 9: assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Agora aqui, irmãos, está a chave da palavra. Ele olhou para ela e viu que era leprosa. Até então, irmão, enquanto Deus não chegou, não revelou, a graça de Deus não apareceu ali, aquela lepra não tinha aparecido. Até aquele momento que eles estavam murmurando, não via-se a lepra, mas já estavam leprosos, porque estavam murmurando, estavam falando mal do irmão. Irmãos, quando fala-se de lepra, se você for ver cientificamente falando, existem diversos tipos de lepra. E essa lepra oculta é a mais perigosa. É exatamente esse tipo de lepra que às vezes está nas pessoas e nós não vimos. Você se dedica à pessoa, confia nela, mas ela é leprosa e você não sabe. Falando mal de você, murmurando contra a sua pessoa. Ah, mas eu fazia melhor, eu pregava melhor. Se fosse eu, vixe, tinha arrebentado esse hino aí, eu conheço. Ah, o assunto que o irmão desse está pregando. Se fosse eu aí, eu ia fazer um negócio, ia ficar, a igreja está pegando fogo. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma leprinha oculta. A lepra, irmão. Então nós temos que ter cuidado com isso, irmão, que Deus está vendo tudo isso. Ele está ouvindo isso. E aqui olha que interessante. Assim como Deus ouviu
Ele vê essas fraquezas, essa lepra nas pessoas. Aleluia. Ele também vê a sua humildade, Glória a Deus. a sua mansidão, o seu esforço, mesmo sem condições, sem ter quase nada, você está fazendo muito. Aleluia. Deus vê essas coisas. Você com pouca coisa, você está fazendo muito. Deixa que o mundo cai. Deixa que o povo fala, que o povo murmure. Você, na sua sinceridade, fazendo muito. Um pouquinho coisa. Quase eu não tenho nada, não consigo, mas eu estou fazendo o que eu posso. Aleluia. E Deus vai te recompensar por isso. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, irmão, enquanto a glória de Deus não se manifestou ali, Arão não conseguia ver a lepra que estava na sua irmã, e nem a que estava nele. Mas nós vemos aqui que Deus puniu os dois. Miriam foi punida na hora. E veja só, numa pessoa leprosa, o que acontece? Atrasa toda a programação, o projeto, a caminhada. Eles estavam em viagem. Ali não era moradia. A tenda foi armada, armava ali, eles iam descansar ali, ficar uns dias ali naquele lugar. Então a tenda era armada, o tabernáculo era tudo armado ali. Mas agora Miriam, leprosa, atrasou ali 7 dias a viagem. E às vezes tem pessoas com lepra, irmão, atrasando o andamento da obra, atrasando a família, atrasando a empresa. Por causa da lepra de fulano, agora fica tudo parado. Ficaram 7 dias ali esperando. Abençoado se limpar da lepra, passar o dia. Até que passou os 7 dias, aí recolheram. Aí eles seguiram viagem. Aleluia. Só que olha o que um leproso, um murmurador faz. Atrasa os outros. Atrasa o progresso. Atrasa o crescimento. Na sua casa, você como murmurador, murmuradora, você atrasa a família. Você na igreja que está aqui, você atrasa o crescimento da igreja. Fale bem do seu irmão. Ajude ele. Ajuda ela. Glória a Deus. Mas não fale mal dele ou dela, que isso não cabe a você. Cuida só da sua vida. E deixa que o resto Deus cuida. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz para nós ajudar uns aos outros. Ajudar, ajuda. Ah, o irmão desse fala tudo errado. Ajuda eu falar certo. Glória a Deus. Ensina eu. Mas não fica falando para um e outro. Ó, irmão desse. Pode ter vergonha de gravar ele pregando. Aleluia. Fala tudo errado. Não tem nenhum. Não tem assim um vocabulário bonito. A língua dele não é afinada. Irmão, como eu converso com o meu patrão lá, às vezes vem uma pessoa lá, trazer alguma coisa, traz tudo errado, traz tudo. Aí eu falo para ele, calma, ele fica nem eu, calma. Eu falo, essa foi a mula que Deus nos deu. Vamos trabalhar com essa. O cara estava fazendo um aterro lá, amassando tudo meus ferros, estragando tudo o serviço. E ele ficou, falei, calma, isso aí. Eu vi que ele não era um operador, ele não sabia trabalhar com a máquina. Mas foi isso que Deus nos deu. Já estava atrasado mais de 15 dias aquele aterro. Então, irmão, nós temos que entender isso. Fique satisfeito com o evangelista desse, foi isso que Deus te deu. Glória a Deus. Aleluia. Assim como eu estou satisfeito com todos vocês. Irmãos, eu estou satisfeito com vocês. Aleluia.
E eu estou aqui em cima do altar, irmão. Eu não tenho o que falar de nenhum de vocês. Glória a Deus. Eu tenho essa liberdade de falar, irmão. Porque quem me justifica está sobre mim agora. Aleluia. Aleluia, eu tenho um amor muito grande por vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que olha só como agora Arão, depois que ele viu que Miriam estava leprosa, ó como ele se portou a Moisés. Aí ele diz assim, olha só. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, olha só. Olha a diferença, irmão. Ele já viu que o circo apertou, agora ele chamou Moisés de Senhor meu. Ah, Senhor meu. Ele não está falando com Deus, não, ele está falando com Moisés. O versículo, depois você confere na sua Bíblia. Aleluia, versículo 11. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente, olha só, querendo se retratar, loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Ele viu a Miriam ali como um feto morto, que já estava se desfazendo no ventre da mãe. E ali, quando o médico tira ou sai de uma maneira natural, sai ali faltando os pedaços. Assim ele estava se portando a Moisés, dizendo essas palavras. E Moisés rogou a Deus. Foi quando Deus disse, olha, cuspindo o seu pai em seu rosto, não fica 7 dias imundo. Portanto, deixar ela fora por 7 dias. Fora do arraial. Eu acredito que Miriam ficou lá fora, no sereno, sem tenda, sem nada. Mas atrasou a viagem. Atrasou a viagem. Nós vemos aqui, ó. Olha só. O casamento de Moisés com uma mulher etíope, coxita, não era nem moral, olha só. Não era nem moral, nem legalmente errado. A queixa de Miriam e de Arão era um pretexto, fingindo para encobrir a inveja. Era um pretexto para encobrir a inveja. Então, como tinha inveja de Moisés, usaram a situação, o momento que ele estava para se casar com a coxita. E nós vemos aqui que não era moral, mas também não era legalmente errado. Isso como um pretexto para se levantar contra o ungido de Deus, contra o servo de Deus. E Deus, irmão, Deus, ele é reto, ele chegou e a disciplina foi dura. Nós vemos que ela já foi ali disciplinada no momento. E Arão, se você for continuar lendo e buscando estudo, você vai ver que Arão, ele perdeu uma coisa muito importante. Agora me fugiu da mente o nome da veste que fala. Vamos dizer aqui de uma forma, ele perdeu a torga. Eu vou usar aqui, mas não é essa palavra, é outro nome. Que os sacerdotes, eles recebiam na sua velhice. Quando ia ser sepultado, uma coisa assim, ele perdeu uma regalia. Ele não foi assim, o seu fim não terminou como um sacerdote. Ele foi envergonhado. Então foi um preço muito alto que ele pagou. Então não vale a pena, irmão, você querer colocar o carro na frente dos bois. Aleluia. Não compensa, não dá certo. Glória a Deus.
Fique na posição que você foi chamado e faça bem feito. Aleluia. Glória a Deus. Porque as coisas de Deus, ela funcionam assim. Faça bem feito o que você já está fazendo. Glória a Deus. Procura ensaiar melhor, procura fazer melhor, ajuda melhor. O próprio Deus, Ele vai te promover publicamente. Glória a Deus. O que você continuou fazendo de bom oculto. Aleluia. O Deus que tudo vê, Ele vai te promover e vai te engrandecer publicamente, para que todos vejam que você é fiel, assim como Moisés. Ele disse, ele é fiel em toda a minha casa. Glória a Deus. Ele não tinha rabo preso com ninguém. Aleluia. Não tinha um quezinho. Tinha dos invejosos. Os invejosos falavam. Só que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele justificou a lealdade, a fidelidade, a sinceridade de Moisés ao público. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, as coisas de Deus, elas é totalmente diferente do que nós pensamos. Pessoas que a gente vê aí no dia a dia, o comentário, o converseiro de pessoas que se fala que é de Deus. Eu sou serva de Deus. Eu sou apóstolo. Eu sou bispo. Eu sou missionária fulana. Sou missionário. Eu sou isso de Deus. E não é bem assim. Vai ter muitas pessoas que vai ser envergonhado. Tão equivocado. As coisas de Deus, não é você que se denomina isso. E é não. Irmão, eu fiquei... Olha só. Eu fiquei de presbítero mais de 15 anos. De diácono, eu não lembro bem quanto eu fiquei. Eu não fiquei muito de diácono. Porque na época da minha conversão, quando eu comecei a ser auxiliar de trabalho, Deus deu uma acelerada no meu ministério e me levantou, estava uma bênção, foi um auge, e a igreja começou a ver isso, o ministério foi vendo isso, e aí eu fui subindo rápido. Mas eu busquei a Deus. Eu fiz o possível para ser o melhor crente. E Deus me levantou rápido até o presbitério. Glória a Deus. Depois, eu fiquei mais de 15 anos como presbítero. E agora de evangelista já tem não sei quantos anos. Mas estamos aí, irmão. É Deus que vai levantando. Aleluia. E hoje eu me considero e sou. Porque o próprio Deus afirma isso. Eu sou um evangelista. Glória a Deus. Aleluia. Sou um ministro do Senhor. Mesmo assim falando errado. Glória a Deus. Mas sou um ministro do Senhor. Glória É a Ele Deus. que levanta. Aleluia. É verdade. Tem um dizer assim. A cadeira que Deus preparou. Isso é um dizer, não está na Bíblia. Eu não vi isso na Bíblia ainda. A cadeira que Deus preparou para você, ninguém senta. Aleluia. É como as suas vestes. Ela foi feita para você. Não adianta querer colocar as vestiduras de outro em você. Do grandão não serve para mim. Aleluia. É o que aconteceu com Davi, né? Aconteceu com Davi. Queria que ele lutasse com a coraça, com a farda de guerra de Saul. Não deu certo, o menino nem andou. O grandão fez. É o que eu estava falando, o grandão ele me deu um presente esse dia, mas ele comprou pensando que era para ele. Então, irmão, cada um no seu lugar, cada um no seu tempo. O que Deus fez para você é só seu. Agora, tem coisas, irmão, que nós não conseguimos
fazer nada com ele, é seu, mas você não consegue fazer nada. Por quê? Você não se preparou para aquilo. Tem mulher que tem cada jogo de panela a coisa mais linda. Você fica besta de chegar lá na cozinha dela, no armário daquele jogo de panela, a coisa mais linda. Mas não sabe fazer nada. Aqui não tem dessas não, né? Glória a Deus, graças a Deus não. E assim, pessoas que têm, na minha área, pessoas que têm ferramentas de primeira, mas não sabem fazer nada. Pedreiro que diz que é pedreiro não passa do meia colher, que diz a linguagem lá. Então, irmão, não adianta, irmão. É cada um na sua posição. E Deus vai levantando, Deus vai fazer de acordo você mereça. Aleluia. Se coloque na posição que você vai ser uma boa cantora, um bom cantor. Se coloque na posição, lê a Bíblia, consagra a sua vida, jejua, que você vai ser um bom pregador. Glória a Deus. Continua fazendo tudo isso que eu falei, que você vai ser um bom ganhador de alma. Aleluia. Continua fazendo tudo isso e você vai ganhar a sua família, Aleluia. os seus parentes. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Agora, os defeitos e os problemas, isso aí é Deus que vai ver isso aí. E se você ficar olhando a vida dos outros, os problemas dos outros, cuidando da vida dos outros, você vai ficar para trás também. Não entra no céu. Amém, irmãos? Amém. Olha, tudo isso aqui que Deus colocou no meu coração, isso é para nós entendermos que nós temos um Deus que tudo vê. Se você é crente, você sabe que tem um Deus cuidando de você. Tem um Deus que tudo vê, que você vai prestar conta da sua vida. Ele está vendo tudo que você faz. Você está entendendo? Glória a Deus. E talvez você não está crescendo, porque você não tem tempo para você. Tem gente que cuida da vida dos outros, mas a dele está lá para trás. Entendeu, irmão? Era o que Miriam estava fazendo no Arão lá. Em vez de buscar a presença de Deus, mergulhar na graça, para que Deus falasse direto com eles também, não. Murmurando do seu irmão, daquela pessoa que Deus ama. Cuidado, irmão. Vai falar mal das pessoas que Deus ama, não, que você fica leproso. Quer dizer, todos vão ver que você está leproso. Porque quando faz isso, já está leproso. Aquela lepra interna, escondida, que está comendo os órgãos por dentro. Primeira coisa que a lepra está comendo é os neurônios. Que uma pessoa com bom senso não fala mal do outro. Amém? Amém. Gostaram da palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você gostou, você vai sair daqui com a sua bênção. Se você chegou enfermo, vai sair curado. Se você chegou triste, vai sair alegre. Aleluia. Mas não deixe de meditar na palavra. Não acredite somente no que eu falei. Pega a Bíblia e vai conferir. Leia Números 12. Começa a ler ali Números, que você vai encontrar bastante coisa referente ao que eu estou dizendo. Amém? Amém. Os irmãos me perdoam que eu não sou muito de gravar assim as coisas. Entendeu? De gravar. Eu não tenho assim, eu posso estudar o dia todo, mas eu não gravo tudo. Eu falo o que convém na hora. E assim Deus vai operando. Amém? Amém. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. E eu peço os irmãos colocar de pé para nós fazer mais uma oração. E nesta oração, você apresenta o ministério. Apresente o pastor. O que você deve falar do seu líder, daquele que Deus escolheu para lhe conduzir até o céu. A única coisa que você deve fazer é orar por ele. Dá força a ele. Ajuda ele. Quando ele estiver cansado, pega no braço dele e ajuda ele. Ficar com o braço para cima. Assim como fizeram com Moisés, né? Moisés estava cansado de ficar com os braços abertos ali. Quando Moisés estava com os braços abertos, o povo estava ganhando a guerra. Quando Moisés cansava, o povo começou a perder. Ainda bem que descobriram isso e
Falou, não, vamos segurar o braço dele. Aleluia. Vamos ajudar a segurar o braço do nosso pastor. Você segura com oração. Apresente ele a Deus, amém?